Olá, minha gente, estamos aqui com o nosso podcast, é o Repara Pod, que é o podcast do Instituto Reparação. O Instituto Reparação é uma entidade sem fins lucrativos, é uma instituição não governamental criada para promover a educação inclusiva e antirracista, uma educação que englobe e inclua as pessoas. E hoje estamos aqui ao lado do nosso querido Carlos Sampaio, com duas grandes queridas matriarcas aqui da Bahia. Estamos aqui com Mãe Diana de Oxum e estamos aqui com Rita Santos Ventura. Rita Santos é a presidenta da Associação das Baianas de Acarajé. Nem preciso falar da importância do trabalho que é dirigir as Baianas de Acarajé do Brasil, não é? E estamos aqui com a mãe Diana, que é uma batalhadora contra o racismo religioso, que antigamente a gente falava de intolerância religiosa, e que preside a Associação EBE dos Terreiros de Candomblé da Bahia. Então, os meus cumprimentos e a nossa saudação a essas duas grandes baluartes que estão aqui conosco hoje, e o meu companheiro Carlos Sampaio, parceiro do nosso podcast Repara Pod. Pronto, dizer que é uma grande alegria ter vocês aqui com a gente, e já digo logo que a coisa que eu mais gosto da nossa culinária, além das muquecas, é acarajé. Então já sou suspeito em fazer esse bate-papo hoje, porque eu já sou fã, né? Mas vamos lá, sejam bem-vindas e pode falar um pouquinho de cada uma de vocês, a gente bater esse papo. É legal, gostei. Quem é Rita por Rita e quem é Mãe Diana por ela própria, Mãe Diana, né? Como antes que a gente falar errado. De repente, né? Fala, então vamos, é um prazer imenso estar com vocês aqui, né, nesse local maravilhoso, com pessoas amigas e queridas como Ailton Ferreira e com Rita, né, minha amiga batalhadora de muitos tempos e parceira que nós somos, né. Eu me chamo Mãe Diana de Oxum, eu nasci em Ilhéus, fui criada dentro de um terreiro de candomblé, fui feita pela minha avó, que era de Obá, e desde muito cedo eu aprendi a partilhar, né? A minha avó dizia sempre assim, né? Ela dizia assim, ser de candomblé é repartir farinha, é trocar farinha. E isso eu aprendi, porque mesmo lá era uma fazenda no interior, sempre fazendas, então ela estava no sítio dela, na fazenda dela, na roça, né? Como dizemos aqui em Salvador e em todo ambiente de candomblé. Ela dizia assim, olha, a minha comadre vai fazer uma festa e eu preciso compartilhar. Aí enchi o balaio de animais que tinham no terreiro, de cereais que nós tínhamos lá, e produtos do próprio terreiro, manga, jaca, o que tivesse, banana, e a gente levava da carroça, chegava na casa da comadre, ou a benção, e a minha mãe mandou trazer essas oferendas aqui, que é para o seu Iaú. Isso é compartilhamento, isso é comunidade. Então, a partir desse momento, desse crescimento que eu nasci fazendo isso, vendo a minha avó fazendo isso, eu cheguei em Salvador, eu vou morar no bairro da Liberdade, chegando lá eu via, né, os terreiros, vários terreiros, pessoas grandiosas, né, e dizia assim, puxa, eu estou tão pequenininha aqui, mas tem alguma coisa errada. Eu vou fazer algo diferente. E aí comecei a bater em porta, me lembro que de Chagrin, né, uma matriarca da Liberdade, de um terreiro de Angola, e eu fui lá, mas Chagrin, sua bênção, eu queria fazer diferente, eu aprendi a fazer isso no meu terreiro, ela se dá vontade, e aí comecei a fazer reuniões com os terreiros para agregar, dizer assim, olha, no dia que eu vou tocar na minha casa, só não toco nada da senhora, não. Eu vim para cá, vou lavar os pratos, vou contribuir. A mesma coisa vamos fazer em outros terreiros. E assim eu consegui fazer pela essa andança, pela essa comunidade que eu vim e que me habita em mim, que é da minha ancestralidade, eu consegui fundar a Associação de Terreiros Abiaxé, que hoje tem 12 anos. Eu sou Ialorixá, sou mãe, sou avó, sou esposa, sou amiga, sou pedagoga, mas sou
mulher preta que faz acontecer em Salvador. Que é muito difícil a mulher preta, né, galgar os seus objetivos aqui na Bahia por conta do próprio racismo, da própria indiferença. E eu tenho muito orgulho hoje. A Associação Interliberte faz 12 anos agora em dezembro, com muita garra, muita batalha. Eu digo assim, é a única instituição que tem um calendário diário, anual, que trabalhamos o ano todo em prol dos nossos terreiros. E em prol também, né, da valorização da mulher preta, onde acontecem os nossos eventos, que temos, ela foi a 11ª edição, agora em 25 de julho, onde nós trazemos mulheres empoderadas, mulheres lindíssimas, que estão nas comunidades, mulheres que têm ascensão, mas que elas sentam e contam suas histórias. Isso sou eu, Mãe Diana de Oxum. Não foi melhor do que a gente apresentar? Vamos ver a nossa querida. Bom, eu sou a Ked Rita Santos, sou uma carioca, né? Uma bancária que veio para Salvador para ficar 2 anos e se apaixonou pelo ofício das baianas do acarajé, e estou aqui há 36. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa e administro uma entidade que já tem 34 anos, que é a ABAN, Associação Nacional das Baianas do Acarajé, que começou pequenininha, lá na Rua da Mangueira, em Itapuã, através de Clarice, em cima de uma laje, e hoje nós estamos no Brasil e em mais 7 países, né, atendendo as baianas de acarajé e agora os baianos também, não podemos esquecer deles, apesar de ser 10%, mas é uma parcela boa, é uma parcela que está aí difundindo o ofício, né, o ofício da baiana e o ofício do baiano de acarajé. E a ABAN é uma entidade que veio a nível municipal, né, para cuidar ali das baianas dali, daquela rodinha, porque a mãe de Clarice era baiana de acarajé e teve uma fase que passou um problema de uma outra entidade, e ela resolveu abrir a ABA, e eu entrei em 2001 como voluntária para ajudar uma outra amiga que fazia parte de lá, mas que precisava tirar férias e não tinha quem substituísse, e eu fui. Estou hoje na minha 4ª gestão. A cada 4 anos a gente faz eleição, mas eu estou ficando, né? A gente tenta trazer outras pessoas, mas você sabe que quando a gente fala que trabalho voluntário, as pessoas ainda dão um passo atrás, que é um trabalho que você não tem dinheiro, você trabalha pedindo a um e a outro, dependendo das amizades, como é a Ailton Ferreira aí, que quando a coisa aperta, eu corro para ele e falo, eu estou precisando ajuda aqui, ele mais me socorre, aí as pessoas não querem. E principalmente por conta das baianas de acarajé, que na sua maioria depende do tabuleiro, elas não querem deixar o tabuleiro para ir assumir uma responsabilidade de estar cuidando de outras baianas. Elas falam, se eu for para lá, como é que eu vou pagar minhas contas? Então, eu já estou aí na minha 4ª gestão. Ano que vem temos eleição, já conversando com uma e conversando com outra, aí todo mundo diz, não, quem vai cuidar do meu tabuleiro? Eu preciso desse dinheiro, não posso ir. E essa é uma grande verdade, a gente para ver mesmo. E as pessoas, elas dependem muito, não tem uma segunda renda. E no meu caso, não, eu sou baiana de acarajé por amor, por gostar e me sentir muito bem. Eu adoro ser uma baiana de acarajé, eu adoro cuidar das baianas, por mais trabalho que me deem, mas é algo que estava escrito nas estrelas, ou lá, que eu viria para cá para cuidar dessas baianas enquanto houver oportunidade. Aí eu estou aí. E, além de tudo, sou avó, estou em casa, tenho netos, são 7 netos, que ficam perguntando quando a minha avó vai estar em casa para mim ir para lá, porque a avó nunca está em casa, está sempre lá no Memorial das Baianas. E é isso. Além de tudo, sou uma mulher negra, tenho as minhas filhas também, que eu sempre expliquei para elas que são negras, por mais que não dependa, fizeram faculdade, mas eu falo, olha a cor de vocês têm que respeitar todos, apesar de vir de uma mãe branca, parteira, mas uma mãe branca que me ensinou a respeitar as pessoas, não importa a cor de quem que seja, uma mãe que nunca foi numa escola,
mesmo sendo branca, nunca entrou numa escola. Quantos anos, Rita, tá? Minha mãe está com 93 anos, adora estar aqui em Salvador, é quem costura para todo mundo. Foi agora para o Rio de Janeiro ficar um tempo, que as minhas irmãs lá no Rio de Janeiro cobram, já que aqui na Bahia só eu, o marido e as filhas. E a minha mãe adora ficar aqui. Quando eu falo tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, eu agradeço a minha mãe. 2 mulheres de Oxum num podcast só. E sem a gente ter combinado nada. É muito bonito, né? Pois é, muito nem bonito. fiz Eu acho que nenhuma. nada é por acaso, né? Eu nem fiz nenhuma oferenda, nem nada disso, não. Eu estou na minha quieto, só observando. Mãe Diana tem a Associação EBE dos Terreiros da Bahia. Qual o objetivo? Quando foi criada e como é que está trabalhando essa associação? A associação ela vai fazer 12 anos agora, né, em dezembro, 10 de dezembro, fazemos 12 anos. Ela foi criada no intuito realmente de agregar o nosso povo e fazer políticas públicas. Sou mulher de terreiro, sou elorixá, mas eu costumo dizer, eu faço um diferencial, porque eu não vivo do terreiro, eu vivo para o terreiro. E eu vi a necessidade de estar nas ruas, estar comunicando com o poder público para buscar essas políticas públicas para o nosso povo. Eu quis fazer o diferente. Então, por isso nasceu a EBAxé, para fortalecer o nosso povo. Tem avanços verificados nesses anos de luta, Sim, de trabalho? nossa, nada é fácil, né, Ailton? Nada é fácil, você sabe que nada é fácil, enquanto mais pra gente que é preto, como mulher preta, né? E foram muitas batalhas, foram muitas quedas, mas ao mesmo tempo, eu digo assim, costumo dizer, depois de 10 anos, a Associação de Terreiros ela tomou um rumo, ela tomou uma direção, e há 10 anos, então 2 anos que nosso prêmio Mulheres Negras Contra as Histórias é patrocinado pela Band. Então, assim, quando eu paro, olho para trás e digo assim, nossa, quanto foi difícil, mas o quanto é prazeroso, tudo que nós fizemos, tudo que eu deixei de fazer, muitas vezes na minha vida particular, né, de estar nesses avanços, nessas reuniões, nesse entorno nosso político mesmo, de agregar, de sede, de fome mesmo, de fazer que a Associação de Terreiros da EBAxé ela tomasse um rumo. E hoje ela toma um rumo muito bom na vida, não só na minha vida, mas na vida de todo o nosso povo. Porque além do próprio prêmio que nós fazemos há 11 anos, esse ano aqui em Salvador, nós fizemos em culto nacional da Umbanda do Brasil, onde nós trouxemos 9 estados e 3 países. Imagine aí, uma associação de terreiros com apenas 12 anos conseguir movimentar 9 estados e 3 países. Mais de 400 pessoas ali. 400 pessoas por dia, foram 3 dias de encontro, né? E esses 3 dias foram assim, glamuroso. E o reconhecimento da Umbanda, porque falamos muito em candomblé, nos terreiros de candomblé, e às vezes esquecemos do nosso Umbanda que veio também para nossas ancestrais, que nasceu nas senzalas, com as vovós, rezadeiras, bezedeiras, né? Com todo esse processo dos índios, que nós estamos aqui, o candomblé existe porque os índios fizeram com que também ele existisse, com essas ervas sagradas, com as folhas sagradas. Então, essa importância. Então, eu vi dar importância ao nosso braço, porque eu enxergo a Umbanda como um braço do candomblé. Porque se não fosse a vovó Catarina, não fosse o pai Joaquim, não fosse o caboclo, não teríamos ervas sagradas, porque eles ensinaram os nossos a trabalhar com esses elementos que é tão primordial em nossas vidas, os nossos chás, as nossas ervas sagradas, o saber, né? O saber de uma tradição, o saber de uma ancestralidade. A senhora imaginava, quando nasceu a associação, lá na Rua do Céu, na Liberdade, a senhora fez uma caminhada, fez um mingau, um feijão, depois começou a botar um trio que saía da Lapinha até o bairro Guarani. E hoje a senhora tem uma rede de TV, tem o Shopping Salvador e bota 400 pessoas na faculdade de medicina e lota de gente e faz homenagem a jornalistas famosas, a militares famosas. O que é que dá na cabeça da senhora o filme que passa? Ailton, você conviveu, né, comigo, você viu, você participou do comecinho, né, dessa trajetória. Então, assim, é o que eu te disse, eu paro, reflito, respiro e digo assim, nossa, foi muito bom
está sendo muito bom. Ver todo esse trabalho sendo concretizado. E essa trajetória que você nos acompanhou na Rua do Céu, no terreiro que eu tinha na Rua do Céu, foi assim, algo... se não fosse os nossos amigos, se não fosse essa parceria também contigo, eu acho que eu tinha desistido. Então, estar hoje nesse local de poder para o nosso povo é gratificante. O sofrimento, ele só fez me amadurecer como mulher preta e como mulher de instituição, né? Porque cada não que nós vamos ganhando, a gente vai se fortalecendo. Porque aí eu volto e penso, poxa, Maria Filipa, o quanto ela sofreu, né? Quanto ela não desistiu. Então, por que eu vou desistir? Eu tenho as Dandaras da vida, as Marias Filipas da vida, a Teresa de Benguela, né? Então, tudo isso eu vou me lembrando de cada ancestralidade, cada mulher preta que fez com que isso chegasse até a mim. Eu tenho que fazer chegar até outras mulheres ainda. Então, daqui a um tempo, a minha neta, os meus bisnetos, vai ser mais, eu creio, né? Eu creio que vai ser mais leve esse processo, né, de reconhecimento. Ter 300 anos de escravidão não é fácil a gente desconstruir em um piscar de dedos, né? Mas a gente está fazendo nossa parte. Perfeito. Pronto. Eu tenho uma curiosidade. Vou falar aqui. Só não vai pedir a acarajé agora, né? Sobre a acarajé, nossa presidente Rita e presidenta, né? Para ficar melhor. Eu vi você falando que você veio do Rio de Janeiro para a Bahia e hoje você tem esse respeito, essa credibilidade aqui e desenvolvendo essa questão alimentar das baianas da acarajé. E eu vejo como é que você vê essa sem fronteiras, né? Que eu tive em Maceió, estava numa feira e tinha alguém vendendo acarajé. Eu disse, olha que coisa maravilhosa. Ela cometeu um pecado que ofereceu maionese para colocar. Aí eu disse, não, pelo amor de Deus. Aí quando ela percebeu, você é de Salvador, ela ficou toda sem graça. Mas ela disse, não, é só para quem pede, o resto estava tudo lá. Mas como é essa questão do nosso alimento, do nosso acarajé, que ele está invadindo todas as fronteiras? Então, nosso acarajé hoje, o nosso ofício em si, ele hoje não é só da Bahia. Nosso ofício hoje é do mundo. Para como você veja, eu estava falando, nós temos baiana em Portugal, nós temos baiana na França, nós temos baiana na Itália, nós temos baiana na Inglaterra, nós temos baiana em 7 países que hoje nos procura. Mas já sabemos que tem uma família aqui que tem mais de 40 pessoas, que tem metade em Brasília, metade aqui, metade no Rio de Janeiro, que elas também estão espalhadas no mundo. Então, aos pouquinhos, elas estão me procurando. O acarajé, no início do século, começou em 3 estados, é isso que as pessoas têm que entender. No Rio de Janeiro, Bahia e Recife. Começou nesses 3 estados. Mas, com o passar do tempo, como tudo se perdeu, como nós perdemos vários ofícios ao longo da história, muitos ofícios se perderam. O acarajé, tanto em Recife, não foi a lugar nenhum. Rio de Janeiro, com o passar do tempo, também se perdeu. Mas lá, na época da escravidão, daquelas mulheres escravizadas, tinha mais baianas, mais quituteiras ou ganhadeiras do que a própria mesmo na Bahia. Mas a Bahia abraçou, né? Então a gente diz que a gente chama de terra-mãe, mas é uma terra-mãe que não cuidou direito dos seus filhos. Com o passar do tempo, nós tivemos assim essas saídas, essas migrações de mulheres daqui da Bahia para outros estados e foram em busca de uma vida melhor. Chegando lá, o que aconteceu? Elas não conseguiram essa vida melhor, foi fazer o que sabia, que era fazer o acarajé. Nós tivemos aqui também no estado, acho que na década de 80, um supermercado que foi abrir suas filiais em outros estados e levou baianas daqui e botou em cada filial uma baiana. Esse mercado fechou, mas essas mulheres continuaram nesses estados, principalmente acho que Rio de Janeiro e São Paulo, e mantiveram o seu ofício, que era o que elas sabiam fazer. Então isso disseminou. Agora, a nossa questão é, o nosso estado deveria tratar melhor, valorizar melhor esse ofício. Também acho. E que é o que não acontece. Você viu Maceió com maionese. Aí você vai aqui pertinho, vai na Ribeira.
você vai encontrar com bacalhau, com marisco, entendeu? Então você não precisa sair de casa para encontrar essas coisas em outros estados. Isso acontece aqui, na nossa casa, no nosso estado. Esse tipo de coisa também acontece. O rosa, né? Acarajé rosa também. Acarajé rosa também. Porque nós, nos nossos estados, não preservamos aquilo que é nosso. Porque é isso que está faltando. Nós preservarmos, brigarmos de fato e de direito por aquilo que é algo que nosso antepassado deixou. A gente está precisando fazer esse exercício. Vamos valorizar o quê, gente? Vamos valorizar aquilo que os antepassados deixou? Mas isso tem que partir também do governo estadual e dos governos municipais. Eles também têm que fazer esse dever de casa, de valorizar e salvaguardar o ofício da baiana. Que quando a gente fala no ofício, a gente está falando também no acarajé. A gente está falando em tudo. Se eles não fazem o dever de casa dele, a baiana também não vai fazer. Por quê? Porque hoje em dia, a gente não pode dizer, você não pode ser baiana. A gente não pode fazer isso. Porque a vida está difícil. Quando dá meio-dia nela, dá meio-dia em você, dá meio-dia em Ailton, dá meio-dia também na minha casa. O que a gente pode fazer é conscientizar que aquilo ali é um patrimônio e que tem que ser valorizado. Mas, infelizmente, a sociedade só entende as coisas quando parte do governo que diz, impõe, vai ter sanção se você não fizer a coisa certa. Mas a gente ainda está assim, dessa maneira. Mas precisamos também começar a educar das escolas. Precisamos falar nas escolas o que é ser uma baiana de acarajé, o que é um ofício, o que os nossos antepassados deixou para nós e a gente tem que preservar isso. Bolinho de Jesus Oh, é Jesus. O que, dona Rita Santos? Porque eu vejo o povo dizer assim, bolinho de Jesus. E outro dia eu fui numa cidade aqui, Santo Antônio de Jesus, mas tem uns anos. E aí eu fui fazer uma palestra, o rapaz fez. Aí eu perguntei assim, tem um acarajé aqui? Ele fez, não, vou arranjar um acarajé para o senhor, mas não é sujo não. Eu vou levar para um bolinho de Jesus. Jesus. Aonde diz na Bíblia, porque eu já li a Bíblia, que fala em acarajé. Não fala, gente. Então, mudar o nome. Por que não diz assim, bolinho de feijão frito no azeite dendê? Pronto. Só isso. Não precisava fazer outra coisa. Nós temos aqui bolinho de Jesus, bolinho de Shalom, tem umas outras nomenclaturas. Por isso, quando eu digo que o governo do estado deveria preservar e o município também, é criar leis que digam, se você mudar a nomenclatura, você pode ter a religião que quiser. Está precisando vender, vai trabalhar. A gente não vai impedir, não quero ninguém passando necessidade, mas vai respeitando e seguindo as regras. Eu sempre falo, eu li a Bíblia, porque a minha família é quase toda evangélica, várias denominações de igreja, e nunca vi falar lá na Bíblia, no livro sagrado, a palavra acarajé ou acará. Nunca vi isso. Então, a gente precisa ainda, eu volto a dizer, a gente precisa que o governo estadual, que os governos municipais criem leis para que a gente não perca esse legado deixado pelos nossos antepassados. A gente precisa disso. Infelizmente, o nosso estado, acho que não tem vontade de fazer. Pelo menos eu corro atrás disso há uns 10 a 12 anos e não consegui criar nada nesse sentido. Leis que digam que você tem que seguir as regras. Regras foi feita para ser seguidas. E aqui não existe isso. Acho que não há interesse de bolinho de Jesus. Quando for bolinho de Jesus, bota lá, bolinho de feijão frito no azeite dendê. Pronto. Ou o nome normal, acarajé. Ou o nome acarajé, porque... Se não quiser falar o nome de Ançã, de Ioiá, não fala. Não fale. Agora, aí dizer, acarajé sujo. Sujo em quê? Acarajé é a coisa mais limpa, mais linda que tem, é você falar no acarajé, gente. Isso é um absurdo. Eu não me conformo com isso. Eu não me conformo em passar na Avenida 7 e sair contando os tabuleiros. Todos têm Bíblia dentro do tabuleiro. Aquilo me dá uma dor no coração tão grande, ver aquelas Bíblias dentro do tabuleiro, porque você não vê num tabuleiro de uma baiana, de uma baiana de fato de direito, algo relacionado a outras religiões. E por que elas
colocam a Bíblia dentro do tabuleiro. Quando não é Bíblia, aqueles santinhos. Jesus te ama? Eu falo, claro que Ele me ama. Eu estou viva, é porque Ele me ama. Estou aqui, trabalhando. Jesus ama todos. É isso. E está criando, companheiro, a questão do racismo é tão forte. Na Fazenda Grande do Retiro, tinha uma menina que ela vendia. Aí uma pessoa me apresentou e disse, olha, ela é de Candomblé, ela é filha de Ançã. Aí eu perguntei, por que você não se veste? Que ela estava com a roupa simples, sem nada, nenhum elemento religioso, nada. Ela fez, não, porque se eu disser que sou, o pessoal não vem comprar. Isso é um absurdo. Agora, uma coisa que nos pertence, né? O bolo, é o nosso bolo de fogo, que pertence à nossa mãe Oiá. Um bolo de fogo que veio de África para o Brasil, onde as mulheres pretas, né? É a tradição delas fazerem os acarajés, né? Que vai para a rua como acarajé, mas no terreiro é acará, para poder libertar os nossos e também pagar suas obrigações dos terreiros. E a gente vê essa situação acontecendo em Salvador, no Brasil inteiro, mulheres evangélicas se apropriando de algo que é nosso. A apropriação intelectual. Exatamente, porque é nosso, nos pertence aos nossos terreiros, pertence aos nossos ancestrais, pertence aos nossos orixás. Então é muito triste. Agora, teve uma grande polêmica recentemente, por conta de um decreto do Rio de Janeiro, que não foi tornar o bolinho patrimônio do Rio de Janeiro. Simplesmente foi uma legislação que uma deputada negra de Candomblé fez, porque ela esteve aqui em Salvador e viu os acarajés de Jesus. Então ela chegou no Rio e falou, eu não quero isso aqui, não vai acontecer aqui. Apesar de já ter dois que me tira do sério, não é no centro do Rio de Janeiro, mas é na região dos Lagos. Tem dois que ela manda muito, a moça lá do acarajé manda mensagem, diz que quando eu falo que a evangélica não pode vender, eu estou prejudicando a vida dela. Mas ela fez um decreto onde diz que no tabuleiro de uma baiana não pode ter símbolos de outras religiões. No tabuleiro de uma baiana não pode mudar a receita, nem pode trocar o nome. Então foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi uma legislação feita pela Câmara de Deputados, que é o que a gente, infelizmente, não consegue fazer no nosso estado. Não entendo porquê, mas o nosso estado não se debruçou ainda para fazer uma legislação como essa. Porque eu estou tentando em Aracaju e Maceió para não apresentar lá mais a maionese. Exatamente. Está espalhando isso. Em Aracaju. E guardadas as devidas proporções, que você está no caminho correto falando sobre isso, a questão de padronizar. Olha o exemplo do McDonald's. É aquela receita, né? Coloca o hambúrguer e não muda nada ali. Tem que ser igualzinho em qualquer lugar do mundo. Verdade. Claro. Em qualquer lugar do mundo. Você não consegue abrir uma McDonald's, pode ir lá no Japão e colocar lá sushi dentro. Agora, Rita, uma curiosidade. Será que nós não conseguimos modificar isso? Porque se é um patrimônio, né? O acarajé é um patrimônio, e essas evangélicas, elas se apropriaram desse processo. Eu acho que temos que fazer uma provocação ao poder público, aos políticos, porque é tanto decreto, tantas leis que eles fazem, por que não fazer algo voltado a essa situação das baianas? Justamente isso que eu estou lhe dizendo. lei, Porque assim, né? eu acho, o dentista, ele tem que passar, você é um profissional, um dentista tem que passar por uma faculdade, ou outras profissões, né? E tem que fazer todo um processo até chegar na sua profissão exata, que é ter o seu consultório. A OAB faz o teste da OAB. OAB. E magistério, né? Então, por que não fazer essa situação com as nossas baianas? Porque as baianas são de terreiro. Justamente é isso que eu estou lhe dizendo. Os nossos deputados, os nossos vereadores, não querem ter esse atrito, como o Rio de Janeiro fez agora. Ele fez, todo mundo lá foi a favor, o decreto foi criado. É isso que eu estou lhe dizendo, tem 10 anos, 12, que eu venho tentando criar esse tipo de decreto. Mas não tem uma lei aqui que diz que tem que usar roupa X, tal? É isso. Existe o decreto municipal na cidade de Salvador, desde 98, onde diz que a baiana em logradouro, o público tem que estar de bata, de saia e de torso. Não está falando na religião, está falando na baiana patrimônio, da roupa. Aqui,
Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Madre de Deus. Esses municípios têm esse decreto. Só que não é cobrado. Por quê? Não querem ter divergência com as outras religiões. Então, a pessoa de calça jeans e camisa ergue, ela pode vender e não acontece nada. É isso? É o que está acontecendo. O que acontece para você ser um patrimônio, você tem que seguir as regras. A regra diz que para você ser um patrimônio, você que é o baiano tem que estar com a roupa do baiano. Para você que é a baiana, tem que estar com a roupa da baiana. Então, mas os governantes... O acarajé é patrimônio. O ofício é patrimônio. O ofício tombado pelo IFAM. Pelo IFAM, pelo governo estadual. E pelo IPAC. Pelo IPAC, que já está vencido desde 2017, que já venceu em 2022 de novo e não foi renovado. E Salvador agora, eu descobri a lei que tornou o acarajé patrimônio do município. O acarajé, não o ofício. Eu agora estou conversando com o vereador para a gente juntar as duas leis e fazer uma só. Ponto. Mas existe, dependente do acarajé ser patrimônio da cidade de Salvador, que ninguém sabia, que a lei estava guardada, ninguém sabia disso. Tem um decreto municipal feito pela Secretaria de Serviços Públicos. Então, cabe a essa secretaria fazer a cobrança. Passou lá, viu a baiana de short e camiseta, falar, baiana, você não está dentro do decreto. Mas isso não acontece porque ninguém quer bater de frente com outras religiões. Esse é o grande problema. Isso não é só Salvador. Isso acontece em todos os municípios. Ninguém quer brigar com outras religiões porque dá voto. Só que eles esquecem que as baianas, de fato e de direito, também votam. Atrás de uma baiana, em casa, no mínimo, tem 5 votos. Imagine quanto tem num tabuleiro. Só que ninguém parou para pensar nisso ainda. Fico pensando nas meia dúzias que tem na rua que não se veste. E que, independente da questão eleitoral, é lei. Então, mesmo que vote ou que não vote, tem que cumprir. Deveria ser cumprido, mas não é. Em todo o nosso estado, essa cobrança não é feita. Por mais que tenha o decreto, a cobrança nesse sentido da roupa não é feita. Então, o que acontece? A associação faz. Eu faço a minha parte. Agora mesmo, em Salvador, nós vamos entregar 580 kits. Um tabuleiro, um ombrelone, 2 caixas térmicas, um balde de lixo, 4 colheres para botar nas panelas. E tem mais 2 coisas. Um conjunto de roupa. Quem vai doar é a BAN? A ABAN, eu fiz esse projeto em 2007, foi para a mão de um secretário, ele guardou. Quando ele voltou a ser secretário agora, na gestão agora, ele me chamou e botamos em prática. Mas quem vai doar é a prefeitura, que comprou, já está tudo aí para ser entregue. Foi feito um questionário. 1.160, 1.180 baiana passou pelo questionário. Mas só 580 vai receber. Porque eu bati o pé e disse, vai dar para todo mundo? Não. Aí teve perguntas, como uma delas, acho que se você veste a roupa de baiana, não visto. Essas foram cortadas. Então, de 1.180, 580 vão receber. Todas vão ser, as mulheres vão receber a roupa bata, saia e torso, de rechilier, e o homem vai receber a calça, a bata e o filazinho para vestir. Aí, agora eu espero que haja uma fiscalização. Eles estão garantindo que essas 580 terá fiscalização para ver se está ou não usando a roupa. Certo. Só orientando aqui, Rita falou filá, para quem não conhece, é parte da indumentária afro-brasileira. O filá é uma espécie de um chapéuzinho de pano que se usa na cabeça. Então ele pode ser pequenininho, como pode ser mais alto, que aí já é o equetê. Certo? Verdade. Os homens usam. Dobrado para a direita, o equetê quer dizer que o homem é casado. Dobrado para a esquerda, quer dizer que a pessoa, o homem, é solteiro. Quem usa o filá ou equetê são os homens que pertencem à religião. Por isso que ela falou. A bata é mais comum, todo mundo conhece. Né? Mãe Diana, como é escolher 10 mulheres a cada ano? A cada ano, quantos anos já tem? 11 anos. 11 anos, ela premia mulheres.
acadêmicas, secretárias, políticas, religiosas, empresárias, mulheres negras, potência, jornalistas. E eu não sei como é que ela consegue ficar de bem com todo mundo, porque só ficam 10. Deve ter 30 que fica querendo também ganhar. Ficou de fora, né? Você sabe, eu sou de Oxum, né? Eu faço o quequezinho, dá aquele carinho, é difícil, né? Escolher tantas mulheres maravilhosas, empoderadíssimas, né? E tirar 10. Só que há 2 anos que essas mulheres hoje passam pela uma seleção, né? E tem uma comissão, essa comissão a gente vai fazer a avaliação e tiramos as 10 mulheres. E eu te digo assim, você sabe disso, Rita também sabe, o quanto é dolorido pra gente, que eles fazem, a reparação faz parte da comissão e a banda também faz parte da comissão. O quanto é difícil a gente ver todas as mulheres. Acho que todas deveriam ser premiadas, mas infelizmente são apenas 10. Então, cada ano a gente vai galgando esses espaços e colocando e modificando. E rezando sempre as nossas iabás, né? Que essas mulheres se acalentem, porque a gente vai chegar lá, a gente chega. Eu queria premiar todas, mas infelizmente não dá. Esse prêmio é um prêmio que enaltece. Eu já tive mulheres que chegaram lá com depressão, né? Eu ligar, porque assim, eu faço questão, tem a comissão para julgar, a comissão faz todo o processo e eu faço a ligação depois. Eu ligo, digo, olha, você vai ser premiada. As mulheres param e dizem assim, e ficam felizes da vida. E tem todo o testemunho que ela diz, olha, eu estava em depressão. Depois do prêmio, eu me senti outra pessoa. Me deu vontade de trabalhar, me deu vontade de voltar às minhas atividades, porque eu estava deprimida, eu estava desmotivada. Então, esse prêmio, ele enaltece, ele engrandece essas mulheres. Então, para mim, é maravilhoso. Eu quero, esse ano de 2024, mais um ano estar com vocês novamente, fazendo essa comissão e sofrendo com vocês também, né, Rita? Que é um sofrimento só. Sofrimento daquele grupo que a gente recebe e a gente tem que sair São escolhendo, 40, né? Recebe 40 nomes e a gente tem que estar. E a gente que está no dia a dia sabe que um abraço, que um afago, como melhora a vida de uma pessoa. E quando a gente sabe que a gente escolheu 10 e 30 ficou para trás, a gente fica com o coração na mão. Eu digo sempre, mulher preta, né? É difícil, né? Mulher preta, ela segura a mão da outra e puxa. Então a gente vai puxando uma, cada ano vai puxando uma e vamos chegando, né? É difícil, mas então, a gente consegue. 10 vezes 11 são quantas mulheres? 110? 110 mulheres. 110 mulheres reconhecidas. Isso não é festinha não, Carlos. É pomposo. É com música, com dança, com cantores, é Tom e Matéria, é Beto Jamaica, é serviço de garçom, de garçonete, segurança, cinema, tudo filmado, tudo gravado. É um negócio assim, todo mundo com roupa de gala. É o que nós precisamos, é que nossas mulheres precisam, né? Esse empoderamento. Pois é. Esse levantar mesmo na mão, de puxar, jogar pra cima, porque é um evento de pompa. Isso é um e evento para os convidados, tem lista de tirar de 10? Não. Pode ir mais de 10? Olha, já passou. Os convidados é o seguinte, né? Quando é feito no teatro, né? E os teatros que nós fizemos, alguns teatros, existe um limite exato. Muitos ficaram de fora. Inclusive, o Ana ficou de fora. Eu preciso entrar. Eu e o professor Júlio Braga entrar. Chegamos no Vila Velha, disse, a segurança não permite mais, porque já tem gente demais dentro. Ele não precisa entrar, você tem que entrar, porque eles vão estar aqui, eles vão entregar o troféu para as homenageadas, então eles precisam entrar. E que ele entrou, consegui entrar. Então, assim, o prêmio realmente é um prêmio atrai muitas de grandiosidade. grandiosidade. E hoje eu te digo, o prêmio ele vem trazendo, ele vem empoderando, ele vem marcando uma data significante para nossas mulheres, para o nosso povo. E as meninas novas, as meninas que estão chegando agora, elas estão sempre dizendo, olha, eu estou aqui, calma, vamos chegar lá, né? Tem que ter calma e paciência. Mas é de grande reconhecimento. Que bom. E é o que as nossas precisam, é ter esse reconhecimento. Se a gente não fizermos, nós, da sociedade civil, não fizer esse reconhecimento, fica muito difícil, porque outros não reconhecem. Verdade. Pronto. Que legal, né? Tarde maravilhosa, noite maravilhosa. Pois é, rapaz, que bom. Nós Duas que grandes agradecemos. potências. Mãe Diana de Oxum, presidente da Associação EBE de Terreiros da Bahia, que coordena o prêmio Mulheres Negras Contam a Sua História, e Dona
minha irmã, é Rita Santos, presidente da Associação das Baianas de Acarajé. Duas grandes lideranças de Salvador, que às vezes fazem muito mais do que gente que tem mandato, que é eleito, que ganha salário alto, mas que não desce para o chão para fazer nada pelo povo. Mas isso aí é outra história. Meu companheiro Carlos, por gentileza. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso Repara Pod, o podcast do Instituto Reparação, que é oriundo das lives, das 400 lives que Ailton fez, e fez esse trabalho brilhante, esse trabalho sozinho, né, sem um companheiro de bancada, mas por trás tinha uma grande equipe ajudando ele, e hoje eu estou aqui tendo o prazer de tocar esse projeto. Nem falei, eu também sou uma das fundadoras do Instituto Reparação, como sou também conselheira do Conselho da Comunidade Negra de Salvador. E para mim é sempre bom a gente estar assim falando, né, podendo falar das nossas baianas, falar das nossas dores e falar também das nossas alegrias, né? A gente não tem só dor, a gente tem muitas alegrias sim, e a gente tem que falar tanto de um como de outro. E Rita colabora todo mês com o Instituto, viu? Não é brinquedo, não. Mas, Diana, a senhora... Eu quero agradecer, né, esse convite maravilhoso. Eu tenho com dois parceiros aqui, você, a Ailton, né, e a Rita. Então, eu tenho que agradecer. Pedir sempre ao nosso Pai Oxalá que nos abençoe, nossas Iabás que nos proteja, porque isso aqui é o que faz a gente ter fé para continuar caminhando. Esse coletivo, essa coisa gostosa de a gente estar juntos e um puxando o outro, um reconhecendo o outro como povo preto, como homem e mulheres pretas. Nós somos mais fortes assim, né? Quando estamos juntos. Não adianta o povo querer dividir. A gente tem que entender que juntos somos mais fortes. É. E não importa se é as baianas, se é os terreiros, se é a capoeira, se é o samba, o povo preto em si tem que estar junto. Não importa nada disso, a gente tem que estar mais cada dia um dando mão ao outro. Viu aí, Dado? Casa dos Artistas é o nosso estúdio e o nosso padrinho aqui é Dado Brazzaville. Um abraço para você.